Pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é o dia que Deus preparou para nós. Hoje nós vamos falar sobre a queda do homem e as suas consequências. O que o pecado acaba produzindo no coração humano, na nossa trajetória, na nossa história. Como é que aconteceu o primeiro pecado lá em Adão e Eva, lá no Gênesis? E quais consequências trouxeram esse pecado a toda a humanidade? E que implicações isso traz para a minha vida, para a sua vida, para o nosso dia a dia? E como resolver isso à luz da palavra de Deus? É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, a queda do homem e suas consequências. Gostaria que você fizesse uma autoavaliação de como você tem tratado o pecado na sua vida, de como o pecado tem agido na sua história, de que tipo de coração você tem, um coração duro, um coração incapaz de se arrepender, um coração que trata de maneira leviana os erros e falhas, ou então um coração quebrantado, um coração em arrependimento, um coração que leva Deus a sério, um coração que teme ao Senhor, um coração que ama verdadeiramente a Jesus de Nazaré. Então é sobre isso que nós vamos falar. Prepare o seu coração, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Desde já esteja orando por nós, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Gênesis 3, versículo 1 até o versículo 7 diz: Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Uma pergunta. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, pervertendo tudo aquilo que Deus havia dito ao homem e à mulher aqui. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, perceberam que estava nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então aqui nós vemos o relato do que os teólogos chamam de pecado original, ou da queda do homem. Que implicações traz isso para a sua vida, para a minha vida, para a vida do ser humano? A queda do homem e as suas consequências é a nossa temática. Querido, infelizmente o ser humano escolheu o pecado. O ser humano tem se rebelado contra a autoridade de Deus. E muitas vezes tem optado pelo autogoverno, a autossuficiência. Isaías 1:2 menciona sobre isso. Quando aqui Eva e Adão comeram do fruto proibido, relatado aqui em Gênesis 3, de 1 a 7, Adão estava virando então as costas para Deus e assim desobedecendo ao decreto do Senhor, aos mandamentos que Deus havia lhe dito. Assim como muitas pessoas hoje também têm virado as costas para Deus, têm se rebelado e têm desobedecido ao Senhor. Essa atitude de independência que muitos seres humanos usam e rebelião que a Bíblia Sagrada chama de pecado. Pecado é errar o alvo, é fugir do propósito, é quebrar a lei de Deus. É daí que vem a palavra iníquo, aquele sem lei, aquele que quebra a lei de Deus. Quando ele resolveu então viver a sua própria vontade de maneira independente, a revelia da vontade do seu Criador, ele desafiou o senhorio de Deus e acabou caindo moralmente e espiritualmente diante do Senhor e de toda a criação. Então nós vamos ver aqui quais são as principais consequências dessa queda e que implicações elas trazem para a nossa vida. Primeira implicação, primeira consequência é a morte espiritual. E assim como Adão e Eva caíram na morte espiritual, muitas pessoas têm vivido debaixo dessa situação. Morte espiritual, primeiro destaque. Deus havia deixado claro que a desobediência trairia morte para eles. Está lá relatado em Gênesis 2:17, quando Deus fala isso para eles. E esta morte é, antes de tudo, uma morte espiritual. O que significa isso, pastor? Significa uma separação, significa uma ruptura da comunhão com Deus, do homem
que já não tem mais comunhão com Deus, sem acesso à fonte da vida, que é o próprio Deus. O espírito do homem acaba morrendo espiritualmente, sabe, murchando e morrendo. Note que o Senhor disse: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Certamente morrerás, foi o que afirmou o Senhor. Então, Adão e Eva, claro, não morreram fisicamente no dia em que pecaram, mas espiritualmente morreram sim. No exato momento em que tomaram do fruto proibido, eles perderam a vida de Deus. E assim muitos homens têm perdido a vida abundante que Deus projeta para nós. Segunda consequência do pecado foi a morte física, ou seja, além da morte espiritual, morreram fisicamente, não no ato do pecado em si, mas mais para frente. Outra consequência, então, foi isso, do pecado. A consequência do pecado é a morte física. Quando se rebelaram contra Deus, o homem perdeu o direito divino de viver eternamente. Viver eternamente é o que nós vemos em Gênesis 3:22. E recebeu a maldição de voltar ao pó da terra. Tudo isso como fruto e consequência do pecado, é o que diz Gênesis 3:19 na palavra de Deus. A terceira morte que a Bíblia Sagrada fala como consequência do pecado é a morte eterna. É a pior de todas as mortes. E é pior do que tudo isso. O homem perdido passa a caminhar para a morte eterna. O homem que morreu espiritualmente, o homem que depois morreu fisicamente, ele acaba morrendo eternamente, uma terrível e definitiva separação de Deus. As descrições bíblicas dessa realidade, enfrentada por todos que partem dessa vida terrena para a vida além, sob a maldição do pecado, ela é assustadora, os relatos bíblicos sobre a morte eterna. O inferno, lá em Marcos 9:43, é mencionado, é um lugar que arde com fogo e enxofre, é um lugar terrível, é um lugar de tormento eterno. O lago de fogo, lá de Apocalipse também, ou também chamado em Apocalipse 20, de 14 a 15, como segunda morte. São expressões diferentes que definem a mesma verdade, uma realidade de angústia, de dor e desespero longe da presença de Deus. É o que nós chamamos dentro da teologia de morte eterna. Então tem a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Aí a gente vê as consequências nefastas do pecado no ser humano. A quarta consequência do pecado no ser humano são as dores e as enfermidades. Desde a rebelião de Adão e Eva, nossos pais, da humanidade, lá no Éden, o homem passou a ser solapado por dores e enfermidades. É o que descreve Deuteronômio 28:22, ali nas maldições por causa do pecado. Então, desde o seu nascimento, a dor o acompanha, todos os seres humanos. A dor é uma condição intrínseca ao ser humano. Não apenas em seu espírito, mas também na sua alma existem dores terríveis. E também, principalmente no seu corpo, a maldição do pecado deixou o homem vulnerável, débil e indefeso. Vou repetir, a maldição do pecado deixou o homem vulnerável, débil, fraco e indefeso diante da dor e das enfermidades. A quinta consequência da queda do homem, e do pecado é a miséria e a desordem natural. Vou repetir, é a miséria e desordem natural. Aquele que havia recebido o direito de Deus de governar por toda a criação, após a queda, viu a terra sendo amaldiçoada por sua causa. É o que nós vemos aqui em Gênesis 3, dos versículos 17 a 19. Desde então, a pobreza, a desordem se instalaram e a vida passou a ser difícil. Toda a natureza se desestabilizou e o caos se estabeleceu no mundo, é o que diz Romanos 8:20. Satanás, então, passou a governar sobre a terra, uma vez que o homem que possuía esse direito e essa autoridade se sujeitou ao próprio diabo através do pecado. A sexta consequência do pecado na queda do homem é a escravidão espiritual. Escravidão espiritual. Quando o homem deixou de obedecer a Deus nessa autossuficiência, nessa vida independente e atentou apenas à voz de Satanás em vez da voz de Deus, tornou-se seu escravo, seu refém,
passou a ser dominado pelo diabo através do pecado e da condição de autoridade de Deus sobre a terra, o homem passou a ser escravo do inimigo das nossas almas. É o que relata João 8,34 e Romanos 6,16. Por ter usado mal o livre-arbítrio, o poder de escolha, as escolhas conscientes que ele tinha recebido como uma dádiva, um dom de Deus, perdeu a liberdade e, por mais que se esforçasse, não encontrou meios de se livrar dessa escravidão do diabo. E sétima consequência, queda do homem e as suas consequências, é a contaminação de toda a raça humana. Vou repetir: a contaminação de toda a raça humana. Ou seja, a maldição da queda não atingiu apenas o primeiro casal, Adão e Eva, mas atingiu toda a raça humana, todos os seres humanos. Adão perdeu a glória de Deus e gerou filhos nessa condição, conforme nos relata Gênesis 5:3. A partir daí, todos os homens descendentes de Adão e Eva nasceram já debaixo da maldição do pecado. É o que relata Paulo em Romanos 3:10. Isso quer dizer que o homem é pecador por herança ou natureza. Ele tem uma inclinação para o mal. É o que nós vemos no Salmo 51, versículo 5, Romanos 5:19. E também, infelizmente, recebe uma herança também de conduta equivocada. É o que nos relata Romanos 3:23 e Romanos 5:12. Mas graças a Deus, depois de nós falarmos todo esse caos, toda essa crise humana, todas essas consequências nefastas, terríveis, sobre a queda do homem por causa do pecado, graças a Deus que em Cristo Jesus, Deus não nos abandonou. Deus não abandonou o homem no pecado. Ele poderia fazê-lo, era seu direito como legislador, juiz e dono, possuidor de todo o universo, mas ele não o fez. Ao encontrá-lo ali, caído no Éden, o Senhor trouxe, claro, a sentença ao homem dos seus atos, mas prometeu ferir a Satanás através de um descendente seu, lá em Gênesis 3:15, a primeira promessa messiânica. Haveria então a necessidade de expiação, ou seja, um sacrifício humano do Deus homem para aplacar a justiça divina com relação ao pecado. O sangue de um justo teria que ser derramado como propiciação, ou seja, pagamento pelo pecado do homem. Mas aí é o que nós vamos tratar no próximo vídeo, na próxima live aqui com vocês. Nós vamos falar sobre a necessidade da expiação e aquilo que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fez por amor a nós. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Continue conosco todos os dias. Nós temos essa live para ensinar mais e mais sobre as doutrinas bíblicas, as doutrinas cristãs, os ensinamentos da palavra de Deus. Agora lembre-se, pecado é errar o alvo. O pecado, ele é de responsabilidade pessoal e ele é intransferível. Mas lembre-se, a consequência do pecado não é apenas individual, muitas vezes é coletiva. Então, o pecado é um vírus mortal, muito pior do que o Covid, muito pior do que qualquer virose ou doença humana. O pecado traz consequências terríveis, por isso nós temos que tratar com seriedade, com confissão, arrependimento e abandono do pecado para que possamos viver a vida abençoada que Deus entregou e ofereceu a cada ser humano. Vida independente é morte espiritual, mas vida dependente, a fonte da vida, que é o Senhor Jesus, é vida abundante, é vida de qualidade, é vida vivida no máximo do seu potencial. Que Deus te abençoe nessa manhã gloriosa. Que a bênção do Senhor venha sobre a sua casa, a sua família. Visite o nosso site, pastorgiovanni.com. Se você tem o desejo, foi movido pelo Espírito Santo, eu te incentivo a isso. Aquele que semeia com alegria, colherá com muito júbilo, bênção e prosperidade. Semeie na nossa vida, no nosso ministério pastoral, missionário, do cuidado de vidas, trabalho em células. O pastor Giovanni está aqui em Umuarama. Nós temos um trabalho aqui em Umuarama e estamos também implantando uma igreja em Cianorte. Deus tem feito coisas lindas no nosso meio. Se você quiser conhecer os nossos trabalhos, entre lá no site pastorgiovanni.com. Nós também estamos colocando as nossas redes sociais aqui disponível. Lá você pode semear na nossa vida, ofertar, dizimar, o que Deus colocar no seu coração. E também, meu amado, minha amada, pode conhecer as nossas programações, entrar em contato conosco, para que você também venha caminhar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando.
Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Não brinque com o pecado. O pecado é mortal, destruidor e agravador, corruptor, detonador do ser humano, esfacela a nossa alma e destrói a nossa vida. A única vacina contra o pecado é a confissão, o arrependimento e o abandono da prática pecaminosa. E em Jesus, nós já não vivemos debaixo da lei do pecado e da morte, mas sim debaixo da graça de Deus, e podemos triunfar sobre o pecado e as suas consequências e mazelas terríveis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Um abraço a Cleusa Silva, Isabel Brito, a Magda Silene, José Roberto Guimarães, a Wanda Patucci, Marcelo Garcia, Vilma Bando Ramos, Maneco Mazorra, o Rodrigo Struchel, a Silvia Gaspareto. Que Deus abençoe cada uma de vocês, queridos irmãos preciosos. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seus comentários, deixe também as suas necessidades de oração, a Zeni também, Deus te abençoe, querida. Deixe seus pedidos de oração aqui nos comentários do Facebook, do YouTube. Nós estaremos orando pela sua vida. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pastor Giovanni vai estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos nessa manhã na tua presença, entendendo, ó Deus, a toxicidade, a gravidade do pecado na nossa vida, da queda humana e das suas consequências, ó Deus, ao ser humano. Ó Deus, nos livra de vivermos uma vida subjugados, escravizados pelo pecado, escravizados pelo diabo através do pecado. Ó Deus, livra-nos de tudo isso, de todas essas mazelas nefastas que o pecado destrói, detona a vida humana. Pai, dá-nos uma vida santificada, consagrada. Nós nos consagramos a Ti, reafirmamos a nossa aliança, o nosso compromisso com Jesus de Nazaré. Abençoa cada irmão que está me ouvindo nesta manhã. Derrama a Tua glória, a Tua graça, unção, poder. Opera maravilhas nas famílias, nos casamentos. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, traz a resposta, o milagre, a bênção, a manifestação da Tua glória sobre cada um deles. É o que nós te pedimos de todo o coração. Traz bênção, prosperidade, toque cada coração, que eles semeiem no reino de Deus, que sejam movidos pelo Senhor, a fazerem aquilo que é correto. Ó Deus, a viverem a vida abundante do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Não deixe de entrar lá, pastorgiovanni.com, site que visa edificar e abençoar a sua vida. Nós temos áudios, vídeos, cursos online, e nós temos todas as nossas plataformas digitais disponíveis ali para você crescer, florescer e amadurecer no Senhor. Glória a Deus, Deus te abençoe, pastorgiovanni.com. Que a glória e a graça de Deus venha sobre você. Amém e amém. Um abraço, um beijo, Deus vos abençoe, louvado seja o nome.